Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Alguém pode colocar se está me ouvindo? Que às vezes esse note dá pane aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos pegar a nossa água. Pedir a magnetização. Bem-vinda, Maitê. São 19 horas. Vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, rogando assim a esse Mestre de paz, de amor, de bondade, as bênçãos que necessitamos em nossos lares, para a nossa vida, para os nossos amores. Vamos rogar nesse momento, Mestre, a Ti. Visita-nos, visita o nosso lar, a nossa vida, Mestre. Que possamos receber nas nossas águas o remédio espiritual que necessitamos, seja para o nosso corpo de matéria, seja para o nosso espírito, Mestre. Dá-nos o teu amor, a tua paz, e que a tua luz, Mestre, ilumine o caminho de cada irmão que nesse momento nos ouve. A ti oramos e confiamos. Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as causas das aflições. Sabemos que existe a lei de causa e efeito. Então nós vamos falar um pouquinho, vamos ler o Evangelho. Para quem gosta de acompanhar, no capítulo 5, o item 4, fala das causas atuais das aflições. Nos diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quiserdes, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança? Quantas, vou voltar, me perdi. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração não tem nada a ver. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Ou seja, as causas atuais são aquelas causas que nós mesmos provocamos, né, meus irmãos? Quando a gente come demais, ou a gente bebe, a gente tem um mal-estar, não é uma causa anterior, é uma causa atual. Nós mesmos provocamos. Não adianta dizer a vontade de Deus se nós estamos fazendo as coisas erradas. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio?
por fraqueza ou por indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Aqui nós podemos lembrar daquele paizinho, daquela mãezinha que faz toda a vontade do filho. O filho chora e ele faz a vontade. Isso podemos ver às vezes nos mercados, é bem comum. Então o filho acaba sempre vencendo, ao invés de o pai, de a mãe, né, da mãezinha, falar, como disse Jesus, que seja o teu sim, sim, o teu não, não. Isso é amar, é cuidar dos nossos amores. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sua sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei humana não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que a cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Então, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, já nós vamos começar nessa mesma encarnação a pagar o preço daquilo que agimos mal. Nós vamos receber de volta já nessa encarnação. Coisas simples falamos. Quando eu gasto além do meu salário, então aí vamos ter os credores, então não é uma causa anterior, é uma causa atual, é uma aflição que eu criei para mim. Então não posso culpar a ninguém. Qual a origem, nos diz aqui, das aflições que se sucedem em nossa vida? Tem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida atual e outras em vidas passadas. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. Antes de ser bons ou maus para os outros, somos bons ou maus para nós mesmos.
O que devemos fazer diante dos males que nos afligem? Fazer uma sincera autoanálise, pois ela nos mostra nossa responsabilidade na maioria desses males. Então, com muita humildade, devemos corrigir nossos erros em nosso próprio benefício. Devemos fazer tudo que nos for possível para a correção desses erros. E é simples, né? Se eu tomei uma atitude e não fui feliz, é simples, eu não vou repeti-la. Se eu errei com o irmão, vou lá, me desculpa, olha, naquele momento eu não estava num bom momento e te peço desculpas. Não queria ter agido de tal forma. E muitas vezes de um inimigo a gente já faz um amigo. Quando a gente é humilde, é honesto, é sincero, fala de coração. Isso é muito bom. Essa autoanálise atrapalharia a espontaneidade de nossas ações? Não. A espontaneidade não isenta a responsabilidade. Vigiando nossos pensamentos e buscando adequar nossas ações aos ensinamentos de Jesus, evitaremos muitos dissabores. Aqui, né, meus irmãos, sempre gosto de colocar que nós usamos para nossa vida aquele questionamento. Quando a gente está em dúvida da atitude a tomar, com às vezes determinado atitude que um outro irmão, uma outra pessoa tomou com a gente não sabe muito bem como agir. Então, para que a gente não se arrependa, fazer coisas que a gente não deveria fazer, a gente pode colocar assim: e se Jesus estivesse em meu lugar, como ele agiria? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? E com certeza nós jamais, quando a gente se coloca nessa situação, a gente jamais vai fazer alguma coisa que a gente poderá se arrepender no futuro. Isso é muito bom, nos deixa com uma consciência bem tranquila. Devemos vigiar constantemente nossos pensamentos e nossas ações para não cair na repetição de um erro. Mas como evitar esses males? Trabalhando para o nosso melhoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual, tomando sempre por base os ensinamentos de Jesus. Trabalhando com amor e vivenciando os ensinamentos de Jesus, evitaremos as aflições. O cumprimento da lei humana alcança todas as faltas? Já sabemos, né, meus irmãos, que não. Porque aquelas faltas que nós cometemos que prejudicam só nós mesmos, a lei humana não alcança. A lei humana alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade e não aquelas que prejudicam apenas os que a cometem. Estas são punidas pela lei de Deus. Deus quer o progresso de suas criaturas, por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Mas qual a finalidade do sofrimento do homem? Adverti-lo de que ele errou. Os sofrimentos dão a ele a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar novos erros. Existe também o sofrimento oriundo de provas voluntárias que o espírito busca com o objetivo de acelerar o seu progresso. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que faz. Quando reconhecemos tarde demais nossos erros, temos alguma chance de corrigi-los? Sim, a vida não acaba. Todo malefício exige reparação, como todo benefício contém a recompensa adequada. A misericórdia de Deus nos faculta a oportunidade de recomeçar para o bem. Depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. É aqui quando Deus nos permite reencarnar, que nos dá uma nova oportunidade de começar de novo e fazer melhor aquilo que a gente não fez
muito bem nessa encarnação, porque somos pequenos ainda, erramos e ainda vamos errar muito, muito. Mas estamos aqui querendo melhorar. E aqui diz assim, que a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode dizer que suporta a consciência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Como já tínhamos lido antes, a importância de não evitar, não cometer o mesmo erro novamente. Se a gente sabe que errou, sentiu que errou, está sofrendo, vamos evitar aquele erro novamente. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada, ele também diz: eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Essa é a nossa oportunidade que Deus nos dá, porque Deus é um Pai bom, justo e misericordioso. Mas aí, né, meus irmãos, sabemos que temos as causas anteriores das aflições. Quem nunca viu uma criança que já nasce com problemas, com anomalias? Aí está as causas anteriores, né? Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos e que parecem atingir como por fatalidade. Tal é o exemplo, a perda de entes queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, em seguida, as enfermidades de nascimento, aquilo que já tinha colocado, né? Aquelas crianças que já nascem, elas não fizeram nada nessa encarnação, né? Não podemos dizer que elas causaram isso nessa encarnação, foi numa outra. Sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem
em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam nem fazer o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser na anterior. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então é aquilo, né, meus irmãos, às vezes vem aquelas crianças com idiotia que se diz não entende nada, são bem, né? Porque muitas vezes nós, na encarnação anterior, abusamos da nossa inteligência. Passamos para trás, essas pessoas que dão um golpe nas outras, que ficam aí, esses fake news que nós sabemos que existem, fazendo maldades, nada fica impune, nada. Então, por isso que acontece. Então, nós não vemos a explicação para essas crianças que nascem assim nessa encarnação, mas com certeza numa encarnação anterior. E aí tudo é planificado no plano espiritual, é tudo planejado, e ele vem na família que ele deve vir mesmo, por algum motivo, muitas vezes foram cúmplices em alguma coisa, sempre tem. E como diz o Evangelho, quando sabemos que Deus é justo, essa causa é justa, não é nada por acaso. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências das suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está na expiação de seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. A maioria das vezes, nós escolhemos as nossas provas, nós escolhemos as nossas expiações. Então, muitas vezes o espírito nasce. Ontem ainda conversamos no programa na rádio, conversávamos sobre isso. Vocês devem lembrar, tem dois palestrantes que eles não têm as pernas, eles não têm os membros inferiores, os bracinhos são curtinhos, né? Muitas vezes foram até suicidas, então eles vêm assim para que eles não consigam atentar sobre a sua própria vida. Podem ter N causas, mas estou aqui colocando alguma coisa só para a gente exemplificar, para ficar uma coisa mais palpável para a gente, de exemplos de que nada é por acaso. Se não foi nesta encarnação que nós cometemos algum erro, alguma falha, foi encarnação passada. Quando já nascemos com essas anomalias, provavelmente foi na encarnação passada, e também nós, na maioria das vezes, nós escolhemos as nossas provas. Então, nós pedimos para que venhamos os cegos, se fizemos alguma coisa através do que víamos, né? Surdos, mudos,
Nada é por acaso. Tudo, a justiça de Deus é perfeita e a gente só tem que agradecer pela misericórdia desse Pai amoroso. De que natureza são as causas que dão origem às aflições dos homens? Podemos classificá-las em dois grupos: as aflições cuja causa primária é o próprio homem, e aquelas que, pelo menos na aparência, escapam totalmente à sua influência e parecem atingi-lo como por fatalidade. É aquilo que nós falávamos, né? Às vezes sobrevive algumas horas e desencarna. Há, portanto, os reveses e acidentes que o homem provoca com sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma previsão poderá impedir. Como podemos explicar a felicidade de uns e o padecimento de outros, sem negar a justiça e a bondade de Deus, procurando as causas anteriores que lhe deram origem e que, se não podem ser encontradas na presente existência, devem ser buscadas em existências passadas? Deus a ninguém pune sem justa causa. Se somos punidos, é porque fizemos o mal, se não, na vida presente, certamente em outra. Mas o homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? Nem sempre. Ele pode ser totalmente punido naquela existência, como pode sê-lo parcialmente, ou ainda não receber neste período qualquer punição. Porém, não escapa nunca às consequências de suas faltas. Então, meus irmãos, aquele irmão que ainda está na ignorância, prejudicando muitas vezes a família, prejudicando as pessoas, pode contar. Vai chegar a hora dele. Não precisamos fazer nada, porque Deus o fará, com certeza. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. Mas a que se deve o sofrimento do homem? De um lado, as faltas por ele cometidas, seja nesta, seja em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez aos outros. De outro lado, em decorrência da destinação da terra como mundo expiatório, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi avaro e egoísta, ou se fez mau uso de sua riqueza, poderá se ver privado do necessário. Então, tudo tem um motivo. Nada fica impune aos olhos do nosso Pai, de amor, de justiça e bondade. Vamos sempre olhar para dentro de nós no final do dia e ver, como Santo Agostinho, se fizemos todo o bem que poderíamos ter feito. Se não deixamos ninguém naquele dia magoados conosco, não é bom dormir com alguém pensando mal a nosso respeito, com alguém sem nos perdoar, se erramos, ou se alguém errou conosco, vamos perdoar. Porque o perdão nos liberta e o ódio, a mágoa, a raiva nos algema aquela pessoa que nos prejudicou, que nos prejudica. Vamos pensar nisso. Chegamos ao fim do Evangelho, sempre lembrando que temos o atendimento fraterno, sempre converso com quem gostaria de conversar comigo pelo Messenger, é sigiloso, isso fica só entre nós dois, entre nós duas, não tem problema, está bem? Vamos conversar. A depressão está aí, atingindo a muitos. Ela é real, é uma doença, não é preguiça, não é bobagem, é doença. Vamos respeitar, vamos tratar como tal. E nesse momento, encerrando o Evangelho, vamos novamente rogar ao Mestre Jesus, a esse Deus, nosso Pai de amor e bondade, toda justiça e misericórdia, que se faça presente em nossa vida, na vida dos nossos amores, dos nossos amigos,
e especialmente na vida dos nossos inimigos. Ilumina, Mestre, o caminho de cada um de nós e possa, Mestre, nos fortalecer nas dificuldades, sejam elas de ordem material ou de ordem espiritual. Abençoa cada um, derrama tuas bênçãos, Mestre, nesse lar que nos acolhe, sobre esse irmão, sobre essa irmã, e que possamos no próximo domingo estarmos reunidos aqui novamente, em teu nome. Obrigada pelas bênçãos, pelos remédios espirituais derramados nas águas que foram colocadas. Com esse propósito, que todo aquele que beber com fé possa sentir, Mestre, que ali está o remédio de que necessitava nesse momento. Muito obrigada, que assim seja. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo domingo. Até lá!